Olá, meus queridos irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de Abacuque 1:3. Abacuque 1:3, que tem por tema: por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite o sofrimento? Amém? Glória a Jesus. Meus amados irmãos, muitas das vezes, quando eu saio para evangelizar, na minha caminhada, as pessoas perguntam por que Deus permite o sofrimento, né? Ainda mais porque está havendo aquela guerra lá em Israel, né? Israel com Hamas. E por esses dias passou na televisão o Israel atacando um hospital, né? E mediante aquele ataque, criança e pessoas inocentes morreram. E muita gente me perguntou na rua: por que Deus permite o sofrimento daquelas pessoas inocentes? Deus não é bom? Deus não é amoroso? Deus não é todo-poderoso? Por que Ele permite o sofrimento? Não é verdade? Mas eu digo a vocês, fique comigo que vocês vão aprender por que Deus permite o sofrimento. Você vai aprender que tudo é liberdade e escolha. Você vai aprender que tudo é para crescimento e amadurecimento do ser humano. E você vai saber que existe um propósito redentor. E vai saber também que existem as consequências da condição humana e a ação de Deus em meio ao sofrimento. Amém? Você quer saber tudo isso? Fica comigo até o final que eu vou revelar passo a passo, em nome de Jesus. Amém? Também quero te dizer que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando nesse canal pela primeira vez e ainda não se inscreveu, entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Vamos lá para o momento de oração da noite, que diz: porque Deus permite o sofrimento. Abra sua Bíblia para acompanhar comigo aí, livro de Abacuque 1:3. Mas antes de ler, eu quero dizer a vocês que a imagem de fundo que você vai assistir nesse canal é do canal escolhido que cedeu-me permissão para fazer uso. Amém? Porque Deus permite o sofrimento. Abacuque 1:3. Amém? Diz assim: por que me fazes ver que é prejudicial e continuas a olhar para a mera desgraça? E por que há assolação e violência diante de mim? E por que vem a haver alterações? E por que se sustenta contenda? Por que se sustenta contenda? Né? Foram muitas perguntas que o profeta Abacuque fez. Será que Deus o repreendeu, o fiel profeta Abacuque, por ter feito tais perguntas? Não, claro que não. Em vez disso, ele incluiu as palavras sinceras de Abacuque no inspirado registro bíblico. Não é verdade? Deus também o ajudou a entender melhor os assuntos e aumentou a sua fé. Amém? Glória a Jesus. Mas por que Deus permite o sofrimento? Não é verdade? Depois de uma batalha terrível num país afligido pela guerra, os milhões de civis mortos, milhares de crianças foram enterrados numa vala comum, cercada de cruzes. Em cada cruz havia uma inscrição. Por quê? Não é verdade? Por quê? Às vezes, essa é a pergunta mais dolorosa. As pessoas fazem essa pergunta com tristeza, quando a guerra, um desastre natural, uma doença ou um crime tira a vida de seus entes queridos e inocentes, destrói suas casas ou de outras milhares lhe causam sofrimento indescritível.
elas querem saber por que sofre tais tragédias. Não é verdade? Muitos querem saber. Mas por que Deus permite o sofrimento? Deus permite o sofrimento porque a humanidade escolheu a liberdade e com ela a capacidade de fazer o mal e desobedecer, o que gera dor e sofrimento. Não é verdade? Então tudo vem do quê? Livre-arbítrio, que com isso gera a capacidade de fazer o mal e a desobediência. O pior pecado do ser humano é a desobediência. Não é verdade? Outras razões incluem a oportunidade de crescimento espiritual e amadurecimento da fé, o afastamento do orgulho e a dependência de Deus. É a possibilidade de que o sofrimento sirva para um propósito maior de resgate e salvação, como demonstramos pelo sofrimento de Jesus na cruz para a redenção da humanidade. Não é verdade? Mas eu te disse, por que Deus permite o sofrimento? Por causa da liberdade e da escolha. Não é verdade? Liberdade e escolha. Deus criou os seres humanos com a capacidade de escolha. E isso inclui a escolha de rejeitar a Deus e causar o mal. Não é verdade? E as más escolhas e a desobediência levaram à introdução do pecado e do sofrimento no mundo. Amém? Glória a Jesus. Então você vê, infelizmente houve o ataque, né? Israel atacou aquele hospital. Morreu criança inocente. Morreu pessoas que não tinham nada a ver. Mas a mídia, não é verdade? A mídia, ela só revela justamente esse fato. Por quê? A mídia, ela não mostrou o outro lado. Infelizmente, o povo ali, né, no Hamas, eles estavam presos também pelos terroristas que faziam daquele hospital um quartel-general, né? Um quartel-general. E com isso, o Israel teve que atacar, e atacando para destruir a ramificação do mal que tinha ali, teve que morrer gente inocente. Não é verdade? Infelizmente, teve que morrer gente inocente. Mas o que a gente aprende, porque Deus permite o sofrimento, permite para crescimento e amadurecimento do ser humano. Não é verdade? Porque o sofrimento pode ser uma ferramenta de Deus para moldar o caráter e fortalecer a fé e ensinar a dependência dele. Glória a Deus. E as tribulações e dificuldades podem produzir paciência, experiência e esperança, além de lembrar as pessoas da sua finitude e fragilidade. Amém? Glória a Jesus. Deus permite o sofrimento, por quê? Com o propósito de redentor. Como assim? A fé cristã ensina que o sofrimento de Cristo na cruz foi um ato de amor para livrar a humanidade do pecado e da condenação. E o sofrimento, tanto de Jesus quanto o sofrimento humano, pode ter um propósito redentor, levando à cura e à salvação. Amém? Glória a Jesus. Então está entendendo por que Deus permite o sofrimento? Né? Tudo acontece porque Deus permite. Quando Deus permite o sofrimento, existe uma consequência por conta da nossa ação e a nossa escolha. A consequência da condição humana, que são a condição humana é imperfeita e pecaminosa, o que leva à luta por domínio e resultados como guerra, opressão e sofrimento. Não é verdade? Então é a consequência da desobediência que leva ao sofrimento. O sofrimento pode ser resultado da má sorte e estar no lugar errado, na hora errada, sem que Deus seja o causador. Não é verdade? Então existe uma ação. A ação de Deus em meio ao sofrimento. Apesar de tudo isso, tem ação de Deus em meio ao sofrimento. Não é verdade? Como assim? Embora não renove o sofrimento, a graça de Deus é o suficiente e seu poder se manifesta na fraqueza humana. Amém? Glória a Jesus. E a ação de Deus em meio ao sofrimento, porque Deus pode responder ao sofrimento capacitando líderes e utilizando pessoas para trazer alívio e reconstrução. Amém? Glória a Jesus. Deu para você entender porque Deus permite o sofrimento?
E muita gente diz, por que Deus permite o sofrimento? Se Deus é todo-poderoso, sábio e justo, por que o mundo está tão cheio de ódio e injustiça? Você já se perguntou sobre isso? É errado perguntar por que Deus permite o sofrimento? Claro que não, meu irmão. Alguns temem que fazer essa pergunta signifique falta de fé. Eu digo a você que não. Falta de fé ou de respeito para com Deus? Claro que não, né? Além disso, a Bíblia, né? A Bíblia, porém, você pode ver que pessoas fiéis e tementes a Deus também faziam perguntas, né? Perguntas como? Perguntas assim. Por exemplo, o profeta Abacuque, que a gente acabou de ler, ele fez pergunta como essa, e Deus não o culpou, Deus não o condenou. Deus incluiu as palavras dele sinceras no registro da Bíblia, não é verdade? E também Deus ajudou a entender melhor. É o que está acontecendo agora. Deus está entendendo melhor a sua pergunta. Mas lembre-se, a Bíblia ensina que Ele tem cuidado de nós, não é verdade? Deus tem cuidado de nós, como diz em 1 Pedro 5,7, não é verdade? 1 Pedro 5,7 diz, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, não é verdade? E muito mais do que você e qualquer pessoa, qualquer ser humano possa imaginar, Deus odeia a perversidade e o sofrimento. Deus é justiça, Deus é amor, mas muitas das vezes Ele permite para ver se o ser humano abre os olhos. Mas o que a gente estamos vendo é que o mundo está cheio de ódio, e a Bíblia já alertou, esse mundo já do maligno. Esse mundo não pertence a Deus, não é verdade? Então, meus amados irmãos, o que você tem que fazer é confiar, entregar e obedecer a Deus. Amém? Glória a Jesus. Agora eu quero orar por você. Mas antes de orar, deixa eu ler uma passagem que está no livro de Salmo 32,5, que diz, então, reconheci diante de ti, Senhor, o meu pecado e não encobri minha culpa. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu, Senhor, perdoaste a culpa do meu pecado. Amém? Glória a Jesus. Então vamos orar. Senhor, purifica-me meu coração e coloca ele em ordem, em nome de Jesus. Senhor, peço que tenha misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor e por tua grande compaixão, e apaga, Senhor, as minhas transgressões. Senhor, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um coração estável, Senhor. Senhor, vê se em minhas condutas há algo que te ofenda, Senhor, e dirige-me pelos caminhos eternos, Senhor. Senhor, meu Deus, ajuda a ver com clareza a verdade a respeito de mim mesmo, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, que purifique-me e põe meu coração em ordem, Senhor, diante de ti. Porque eu desejo, Senhor, receber o teu perdão para que venha um tempo de descanso da tua parte para comigo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma madrugada em tua presença. Obrigado, Senhor, por esse momento de oração. Senhor, meu Deus, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daquele que te ama. E todas as coisas estão sob o teu controle. O Senhor não perdeu o controle desse mundo. Nos ajuda, Senhor, a ser fiel até o fim, para receber aquilo que o Senhor prometeu, em nome de Jesus. Senhor, fortalece nossa fé. Aumenta, Senhor, a nossa fé e nossa caminhada em nome de Jesus. Senhor, eu te peço que ajude os enfermos, ajuda aquele que precisa de uma porta de emprego, ajuda aquele que está se recuperando. Senhor, meu Deus, ajuda a nossa liderança para que ele venha fazer a tua vontade. Senhor, protege o Brasil, protege nossa liderança, Senhor. Senhor, faz a tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. Te peço, Senhor, que nos dê uma madrugada em paz, tranquila e restauradora da tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme a tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra no canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações e compartilha. Compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.